a parte mais importante do código. Hoje nós iremos implementar o domínio nesse segundo episódio da Semana do Flutter sobre o App Architecture, a arquitetura recomendada pela equipe do Google para o Flutter. Na camada de data, nós temos as partes de models, e esses models são representações da regra de negócio. Nada melhor do que representar a regra de negócio no domínio, como você já conhece. Por isso, nós iremos trabalhar com o domínio de uma maneira mais direta, mesmo que alguns casos, como o use case, sejam opcionais. A declaração delas como modelos, ou melhor, entidades, vão ser melhores aproveitadas nos projetos, sendo designados como representações da regra de negócio corporativa, igual no Clean Architecture. Porém, nessa arquitetura, tudo foge um pouco mais do padrão, mas acaba sendo um pouco mais descritivo você colocar também essa parte de modelos dentro da pasta de domínio, beleza? Mas o que é domínio? Agora a gente vai ver um pouco sobre isso. Para que você entenda melhor essa parte de domínio, mesmo que a gente já tenha falado, que é relacionada à regra de negócio, nós iremos em uma oficina de carro ver como é que funciona o trâmite interno de recebimento de carro, tudo que acontece ali dentro, para que você possa entender em uma regra de negócio já visível, beleza? Então vem comigo. Estou aqui na Solucar com o Timóteo, chefe de oficina aqui, dono, um dos donos, né? Aqui. Sócio proprietário. Sócio proprietário, administrador máximo. Eu te perguntava, fazer umas perguntas bem simples sobre como é que é a tua operação aqui nessa parte de mecânica. Às vezes a gente não conhece tanto, né? Como é que funciona aqui? Você tem funcionário? Com quem que você conta quando tem problema ali? Você tem quantos funcionários? Isso, nós somos eu, meu sócio, mais um colaborador nosso, né? Essas são as suas entidades ajudadoras aqui, né? O Felipe e o Rodrigo, né? O profissional é o Felipe, né? E eu só tô dando uma mão. Ele é só o que conta o dinheiro. E como é que é o processo? A pessoa ela chega com o carro aqui e como é que você faz? Ou como é que é o passo a passo de consertar um carro? Quando o cliente chega aqui, como é que é? A gente vai levar em conta qual que é a reclamação do cliente, né? O que ele está sentindo no veículo e fazer um diagnóstico. O diferencial do serviço da oficina é um diagnóstico bem preparado, né? Que exige ferramentas especiais para fazer esse diagnóstico hoje. Legal. Né? Então, esse é o foco nosso. E para conseguir peça, você tem algum fornecedor próprio, assim? Alguém que você sempre conta? Ou como é que você faz para conseguir as peças do carro, assim? O cliente traz ou você tem seus próprios fornecedores? Não, a gente tem fornecedor de peças, né? Tem fornecedor aqui na cidade, tem fornecedores também que a gente consegue através da internet. Obrigadão demais, viu? Olha com a luvinha aí, ó. Até mais. Até mais. Viu só como é fácil representar os dados? Ali na oficina, a gente tem as entidades representadas pelos funcionários. As execuções dos serviços, como os casos de uso, e até mesmo os repositórios foram representados na figura dos fornecedores, onde que, à medida que eles vão precisar de alguma ferramenta, eles vão atrás dos fornecedores, ferramentas, peças e tudo mais. É dito que os fornecedores são a sua única fonte de ferramentas e também de pegar peças. Ou seja, a gente tem aqui um princípio que a gente vai ver um pouco mais na frente do repository, que é o do single source. Então a gente tem essa ideia aplicada, inclusive aqui, nesse mundo real, na parte automobilística, né? E como é que eu posso representar isso em código? Vem comigo. Aqui a gente vai tentar representar a ideia de login, ou melhor, autenticação. Toda autenticação, sendo ela feita de forma correta, ela pede que retorne um usuário. Esse usuário ele vai vir com algum token ou qualquer outra coisa que represente uma chave para acessos das APIs, por assim dizer. Então, é seguro dizer que a nossa primeira entidade colocada dentro da nossa pasta domain é dita como sendo a parte nossa de usuários. Então, eu vou criar uma parte chamada entities e dentro dela eu vou criar o usuário. Vou colocando aqui como user entity. Nessa parte de pasta, você não precisa utilizar diretamente o domain, nem o nome entidade. Você pode criar uma pasta chamada model, como é a documentação do Flutter ali. Mas eu prefiro fazer dessa maneira, pois para mim é mais descritivo dizer o que é uma entidade do que um modelo, que é um pouco mais abrangente e que vai ser utilizado futuramente lá nas outras camadas. Então, acho que para definir regra de negócio, entidades acaba sendo muito mais descritiva, mas fique à vontade para colocar modelo, assim como a documentação oficial faz. Agora basta criar a classe, que vai representar aqui o usuário, vou colocar um use mesmo. E aqui a gente coloca, por exemplo, o ID inteiro e também o nome e outras informações, como por exemplo, e-mail.
Dessa feita, eu vou manter apenas essas informações simples, só para a gente não ter muito trabalho. Mas as representações de usuários acaba sendo mais isso aqui mesmo. Certo? Cria um construtor e aqui a gente tem realmente uma representação de usuário bem fidedigna. A gente pode ter outros tipos de usuário aqui, como por exemplo um usuário já logado, que é o qual a gente pode fazer, por exemplo, loged user, e dentro dela, na verdade, antes, herdar de usuário, fazendo com que a gente reaproveite todas as propriedades que já estão ali descritas na classe usuário, adicionando o token, que vai ser assim, vindo quando o usuário estiver logado. E também a gente pode colocar o outro token, que é o refresh token, para quando precisar fazer um refresh de token. Então a gente está cuidando dessa parte da representação de dados. Veja só como acaba sendo algo bem bacana se pensado posteriormente e sabendo exatamente também o que você vai representar, né? E também a gente pode ter um outro carinha, um outro usuário, está ficando quase igual um state pattern, que é a ideia de um usuário não logado, not logged user, por exemplo, o qual ele tem que herdar de usuário, que é o pai dessa galera inteira. E aqui dentro eu não preciso ter nada, apenas posso colocar até realmente as coisas padrões aqui. E eu vou deixar dessa forma apenas para vocês verem a representação. É dito na documentação que um dos seus principais pilares quando a gente vai tratar de regra de negócio é tratar das classes de modelo ou das entidades, como nós estamos fazendo aqui, de forma imutável. A imutabilidade acaba sendo uma regra, principalmente para esses modelos iniciais que representam a regra de negócio. Dessa feita, fica muito difícil da gente obrigar que esse tipo de código tenha uma imutabilidade, fazendo com que as pessoas não sigam esse limite arquitetural. Isso pode ser uma coisa muito ruim para você que está tentando colocar limite nos seus desenvolvedores, para eles não fazerem da sua maneira, e aí não adianta nada ter arquitetura, não é verdade? Por causa disso, e apenas por causa disso, não por causa de boilerplate ou qualquer outra coisa, nós iremos utilizar um package aqui dentro para poder ajudar na criação dessas entidades e também obrigar que essas classes elas sejam, por padrão, imutáveis. Eu estou falando do Freezed. E eu sei que muitos de vocês não gostam do Freezed. Mas como, assim, tendo o papel de obrigar a imutabilidade e trabalhar com unions, não existe coisa melhor. E a gente também pode estar esperando um pouco mais, porque esse Freezed, ele depois vai vir no formato de macros. E aí vai ficar de boa. Para que o package Freezed funcione, é necessário instalar alguns packages aqui. O primeiro deles é o próprio Freeze Annotation, que vai nos colocar algumas annotations específicas para que o Build Runner possa entender como metadado. E ele saber o que ele vai criar ou não, para poder realmente gerar o código. Também é necessário instalar o Build Runner, pois ele será o responsável por fazer a geração do código. E o pacote Freezed também instalado na parte de Dev Dependency, pois ele vai ser uma extensão do Build Runner para gerar código específico para o Freezed. E como quem está na chuva é para se molhar, vamos instalar o package dos JSON Annotation para criar o ToJSON e o FromJSON de forma automática, já que a gente já vai gerar código mesmo. Então vamos instalar aqui o JSON Annotation e ele já tem uma integração com o Freezed também, beleza? E para completar, também vamos colocar a extensão do Build Runner do JSON Serializable, que é o JSON Serializable na parte de Dev Dependency também. E assim fica o nosso PubSpec após instalar todos os packages que são necessários para rodar o Freezed. E agora a gente vai implementá-lo lá na nossa User Entity. Agora eu vou ensinar para vocês como deixar o Build Runner bem mais rápido para as questões do Freezed, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Aqui na raiz você vai criar um arquivo chamado YAML, build.yaml. E esse arquivo aqui você vai colocar algumas configurações específicas para ele só buildar dentro da pasta do libsdomain, excluir outros arquivos, como os .gs e os .freezed aqui. Ele vai ficar dessa forma. Show de bola? Existem várias outras extensões que ajudam a trabalhar com Freezed, mas aqui a gente vai fazer à mão para que você possa principalmente ter o primeiro contato. Então vamos fazer o seguinte, vamos recriar essa pasta de user na ideia do Freezed aqui. Todas essas plataformas aqui baseadas em unions também. Então a primeira coisa que nós iremos fazer é trabalhar com o mixing gerado, que ele ainda não existe, mas iremos colocar aqui. É uma parte privada, e por isso que ele tem esse underline no começo, e esse cifrão representa que o que eu vou colocar aqui é um código gerado, com parte de user aqui, show de bola? A outra parte que nós iremos trabalhar é colocando aqui o CLED no começo. Lembra que a gente vai trabalhar apenas com imutabilidade, Então, todas as classes elas vão ser meio que seladas. Agora nós precisamos importar a annotation do Freezed, porque nós precisamos utilizar aqui, Freezed dessa forma, e também nós precisamos importar, na verdade, colocar como par, os códigos que vão ser gerados, sendo ele
primeiramente o Freezed, então o mesmo nome do arquivo, no caso isso aqui é user entity, .freezed.dart. E o outro carinha que vai ser o do JSON to Dart, que é o mesmo nome do arquivo, user entity.g, saudades.g, né? .dart, show de bola? Dessa maneira aqui que a gente vai trabalhar. Para completar só a parte mesmo da geração de código relacionado ao from.json, nós temos que colocar essa factory aqui em específico, né? Então, from.json que vai ter esse código gerado aqui. Show de bola? Feito isso, nossa classe Freezed está quase pronta. Os construtores dessa classe que vão ser diferentes. A gente vai ter que criar aqui uma const factory, o nome do que a gente vai criar, como por exemplo o user mesmo, e atribuir alguma coisa a ela, como por exemplo, vou colocar privadamente aqui o user. E dentro dela, nós iremos colocar todas as propriedades que estariam ali fora. Por exemplo, a parte do required string, ou melhor, int id, né? Int id. Também nós teremos que ter aqui o nome. Também nós teremos o e-mail. E, obviamente, colocar isso aqui dentro de chaves, para ser parâmetro nomeado. Feito isso aqui, ó, nós já temos toda a estrutura do Freezed que pode ser gerado ali por alguma snippet, ou até mesmo tem plugins no VS Code que faz isso pra gente. Vou aproveitar e gerar as outras situações que a gente tem de usuário, como por exemplo, o usuário não logado, que ele não vai ter nada. Então eu posso fazer aqui um God Factory, user.notlogged, e dentro dele não vai ter nada, eu só vou atribuir agora de forma não privada, né, de forma pública, para a gente acessar ali fora, um notlogged user. Por que eu estou deixando público? Porque a gente pode fazer testes de tipo lá fora, de repente para fazer uma verificação mais completa sobre que tipo de usuário que a gente está lidando aqui. Mas ele também é um user, mas dessa vez ele é um user que não tem nada. A outra situação que a gente vai colocar é o do user logado, o qual ele tem a parte de token. Então eu vou colocar aqui user.logged e aí ele vai realmente preencher. Na verdade, ele não é um arrow function como eu coloquei aqui, ele é uma atribuição, então é só o sinal de igual mesmo. Então eu vou colocar aqui o logged user e pronto. Só que aqui dentro a gente vai colocar todas as propriedades que já tem aqui no meu user, normalmente, e eu vou colocar também outras propriedades. Deixa eu só colocar dentro de chaves aqui, e dentro eu vou colocar um required string token e o required string refresh token. Show de bola. Agora vamos tirar esses vermelhos aqui que deve estar dando toque em vocês. Para isso basta executar o comando do dart run build runner build, que ele vai executar a parte do build runner e gerar esses códigos que a gente precisa ali. Ora, como eu falei anteriormente, não é pela sintaxe, não é para diminuir o boilerplate, mas é porque a criação, né, do que foi colocado aqui, né, a criação de unions, como a gente está criando todo tipo de classe, né, ela fica um pouco mais fácil. A gente aproveita e cria o from JSON to JSON, mas não é essa a necessidade. Depois de gerado, o código para de dar erro e a gente vê aqui todas essas gerações. Isso aqui também inibe um pouco o uso do state pattern, que é muito comum criar realmente a classe para estado e a gente poder fazer esse tipo de coisa. Não que você não vá ter, mas na arquitetura acaba simplificando mais isso, juntando essa proposta do state pattern diretamente no modelo que referencia a regra de negócio. Isso pode ser bom em casos que diminui o tanto de design pattern que vai ser utilizado, e ruim em situações que sejam de fato necessário utilizar. Na minha opinião, se realmente você vê a necessidade de usar um outro design, meio que você atribui a essa arquitetura. Por isso que é interessante saber realmente que tipo de problema você está resolvendo no projeto, para ir atribuindo esse design pattern. Como eu falei, não precisa seguir à risca tudo relacionado a essa arquitetura, mas os conceitos iniciais, pelo menos, eles têm que ter, como por exemplo da imutabilidade. Por isso que nessa parte a gente está usando o Freezed. Acaba sendo um pouco estranho para muitos de vocês, eu sei, é difícil de se acostumar, mas ele cumpre o papel arquitetural. Portanto, a gente vai sempre utilizar o Freezed para isso, e só para isso, para mais nada. Agora que meio que a gente já criou o nosso produto de volta, que a gente vai recuperar executando os casos de usos, como por exemplo aqui o nosso user entity, em alguns casos é necessário também criar um produto de input, ou no caso um objeto de input. Isso acontece porque, por exemplo, o Clean Code ele prega muito que a menor quantidade possível de propriedades em um método ou função é o mais adequado para ter o código limpo. Por isso, muitas pessoas tentam eliminar a parte do uso de várias propriedades,
O que eu meio que discordo em alguns casos, visto que nós temos os parâmetros nomeados e eu acho que fica bem descritivo. Mas por via de regra, você vai ver muitas pessoas tendo mesmo uma necessidade de eliminar o número de propriedades que vão ser passadas para o use case ou até mesmo para a chamada de repository. Mas como fazer quando em uma determinada situação, como por exemplo a parte de login, eu tiver mais de uma propriedade, como no caso as credenciais, que vai precisar do e-mail, da senha e talvez de alguma outra flag. E aí, como é que a gente vai fazer? Nesses casos, entrem em ação os DTOs, os Data Transfer Objects. Esses são objetos únicos exclusivamente para você adicionar parâmetros, né, e enviar. O bom disso é que nós podemos também trabalhar com validações desses DTOs. E a gente pode colocar esses DTOs também dentro do domínio, como é no caso aqui a parte de credentials. Dentro da parte do domínio vamos criar uma parte chamada DTOs. E dentro da parte do DTOs nós iremos criar a nossa classe que vai representar isso, que é o credentials, né? Credentials. E essas credenciais vão ser representadas ali por e-mail e senha nesse caso, né? Então, credentials, eu não costumo utilizar imutabilidade para DTOs, visto que é um objeto que é muito mutável. Ele foi feito para isso. Portanto, dentro dele, eu vou colocar realmente apenas o tipo e não vou colocar final. Então, ele vai ser algo mutável dessa forma. Então, eu vou colocar aqui o e-mail e a senha, que são os objetos que vão ser passados para uma determinada instância de login. Password, né? E colocar num construtor, sem problema nenhum. Veja só, eu não estou atribuindo nada a ele aqui, né? Nenhum final, e até mesmo vou colocar valores default, para mim não ter o trabalho na inicialização deles. Isso aqui seria a parte de DTOs, que ajudaria muito na parte de validação também, e eu acredito que a validação também faça parte do domínio. Portanto, vou colocar aqui uma parte chamada Validators, e essa pasta Validators você pode colocar as validações específicas para o seu DTO. Como no caso, aqui eu vou colocar Credentials Validator.dart. Aqui você pode criar métodos para validações específicas para esse DTO, mas eu recomendo que você use um package para isso. Você pode fazer na mão, mas eu recomendo que também você não fique não usar package como uma religião. O que você puder usar package e for seguro, utilize, porque package vão facilitar o trabalho de vocês. A gente também não pode demonizar o uso de package, tá bom, pessoal? Então, para isso nós iremos utilizar o Lucid Validator, criado lá na comunidade Fluterano, para agilizar o processo de criação de validação. Para instalar o Lucid Validation também é um processo muito simples, basta executar aqui no terminal esse comando do Dart pub add Lucid Validation e ele vai instalar sem problema nenhum. O uso dele é representado aqui na documentação, não é complexo e aqui a gente pode fazer de boa, no caso criando uma classe credentials.validator, né, o validation de credentials, e eu vou herdar do próprio Lucid Validation passando o tipo que vai ser recebido para validação, né, o tipo único, no caso credentials. Dessa maneira aqui, credentials, show de bola? Daí o processo é bem simples, basta criar o construtor e dentro do construtor nós iremos adicionar a propriedade rule4 e aqui a gente vai adicionar um selector, ou seja, a gente vai pegar o credentials, que eu vou representar aqui com C, e vou pegar a propriedade que eu vou validar, que seria o e-mail, e o e-mail eu vou botar uma key para ter uma representação dela também chamada e-mail, e nós podemos utilizar o parâmetro, né? Ele utiliza o decoration para produzir a validação. Então aqui eu vou adicionar ponto e dizer qual a validação que eu quero. Por exemplo, ela não pode ser vazia, e o legal do Lucid Validation é que se ela for vazia, ele vai dar um erro, né? Que se for vazia ou não, e também eu valido diretamente se é um e-mail válido, colocando aqui um valid email, que é uma validação própria para e-mail. Pronto, a nossa validação de e-mail está pronta, a gente vai usar posteriormente lá na view, e aqui também eu posso adicionar a parte do password, né? Então vou botar aqui c.password e ponho aqui password, e de forma baseada no decoration a gente faz do mesmo jeito também. Então como é que pode ser meu e-mail? Meu e-mail ele não pode ser vazio, ele tem que ter no mínimo 6 caracteres, ele precisa ter algo, né? Um caractere lowercase, ele precisa de ter um uppercase também. Cadê o uppercase? Ele também precisa ter um número. Ele precisa ter um número e tudo mais. E um caráter especial. Então ele precisa ter, que must have special character. Pronto. Essa aqui é a validação de e-mail e senha, né? Das credentials e tudo mais. E tudo isso fica dentro
da nossa pasta de domínio, dessa maneira. Show de bola? A partir daqui, se você é do Clean Architecture, você deve estar pensando que nós iremos começar a falar do repository. Só que o repository, na arquitetura recomendada pelo Flutter, não está na camada de domínio, né? Ela está na camada de data, inclusive a sua interface também. Portanto, a aula de hoje acaba por aqui e na próxima aula nós iremos adentrar a parte da camada de data.